Você sabe que os narcotraficantes são figuras consideradas verdadeiros bad boys, e algumas pessoas chegam até mesmo a gostar deles. Mas eu aposto que você nunca imaginou que um narcotraficante poderia se tornar um santo. Sim, você não ouviu errado. Realmente o narcotraficante Nazário Moreno virou um santo, sendo adorado por milhares de pessoas no México, após um suposto acontecimento de que ele havia ressuscitado. Então, vamos ver como tudo isso aconteceu. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Nazário nasceu em 8 de março de 1970, no estado de Michoacán, uma região conhecida por sua beleza natural, mas também por sua pobreza e marginalização. Ele cresceu em ambiente rural e humilde. Desde jovem, Nazário mostrou inclinação para a violência e um senso distorcido de moralidade, que mais tarde marcaria seu legado. Durante sua juventude, ele migrou para os Estados Unidos, onde, segundo relatos, começou a se envolver no comércio de substâncias, especialmente na venda de substâncias igual a do Breaking Bad. Foi nessa época que ele desenvolveu sua personalidade mística, combinando ensinamentos religiosos com sua própria visão sobre o bem e o mal, que mais tarde seria a parte principal para ele criar um cartel religioso e muito brutal. Nazário, após entrar no mundo do crime, ele não se transformou em apenas um criminoso. Ele se via como um profeta. Escreveu um livro intitulado Pensamientos del Más Loco, no qual descrevia suas crenças, inspiradas em uma mistura de cristianismo, filosofia pessoal e violência. Ele obrigava os membros do cartel a lerem suas obras, e muito os viam como uma figura messiânica. Ele pregava valores como proteção à família e respeito aos mais fracos, mas esses ideais eram contraditos por suas ações brutais. Sob a liderança, a La Família Michoacana ganhou fama por práticas terríveis, sendo muitas feitas em plena luz do dia. Eles também eram conhecidos por distribuir dinheiro a comunidades pobres, ganhando apoio popular em algumas áreas de Michoacán. Com esses dois lados dele, um religioso e o outro generoso, conflitava com o lado criminoso e assassino e impiedoso, e fez com que ele tivesse adoradores e inimigos, fazendo com que ele vivesse em um mundo muito conflitante. Depois de um suposto enfraquecimento de La Família Michoacana, Nazário e seus aliados fundaram os Cavaleiros Templários em 2011. Essa nova organização continuava a mistura peculiar de narcotráfico e doutrinação pseudo-religiosa. Os membros dos Cavaleiros Templários eram frequentemente comparados a uma ordem medieval, com códigos de conduta, uniformes e até rituais de inicialização. No entanto, por trás da fachada de honra e justiça estava uma organização ainda mais violenta e cruel. Os Cavaleiros Templários expandiram suas operações, tornando-se um dos grupos mais influentes e perigosos do México, sendo o seu auge em 2013, quando foi postado diversos vídeos brutais de seus sicários fazendo as piores coisas com seus inimigos capturados. E muitos desses vídeos eu narro eles e coloco para membros. Dá uma passada lá que você vai gostar dos vídeos. Junto com essa conduta religiosa, diversos moradores relatavam à polícia e na internet que este grupo foi responsável por diversos crimes sexuais contra meninas, que eram levadas como presentes para líderes do cartel, sendo muitas utilizadas como sacrifícios em rituais de inicialização no cartel. Sua prática de dominação tinha uma diferença muito grande de outros cartéis, que utilizava de ameaças e pagamentos de proteção, mas os Cavaleiros Templários invadiam fábricas, empresas e até cargas, impedindo com que a população ganhasse dinheiro, fazendo com que muitas pessoas das comunidades precisassem trabalhar para o cartel para não passar fome. E essas eram uma das táticas mais brutais feitas pelo cartel. E em 9 de dezembro de 2010, o governo mexicano, liderado pelo então presidente Felipe Calderón,
anunciou que Nazário Moreno havia sido morto durante um confronto com as forças de segurança no estado de Michoacán. Segundo o governo, Nazário foi alvejado em um intenso tiroteio enquanto resistia à captura. No entanto, havia um grande problema: seu corpo nunca foi encontrado, apesar de relatos de que ele havia sido morto. As autoridades não apresentaram nenhuma evidência concreta, como fotos ou declarações definitivas, que confirmassem a sua morte. Os anos seguintes começaram a surgir rumores persistentes de que Nazário Moreno estava vivo. Membros dos Cavaleiros Templários continuaram a mencionar Nazário como seu líder espiritual, e várias testemunhas afirmaram tê-lo visto em reuniões do cartel ou em público, comandando suas operações como se nada tivesse acontecido. Ele até foi chamado de O Fantasma por aliados inimigos, devido à sua suposta imortalidade. Muitos acreditavam que a falsa morte era uma estratégia do próprio cartel para enganar as autoridades e permitir que Nazário continuasse operando em segredo. Mesmo após sua suposta morte, o estilo de liderança de Nazário permaneceu evidente nas ações dos Cavaleiros Templários. Ele continuava a influenciar o cartel por meio de seus livros e códigos, reforçando a mística de ser um profeta ou uma figura quase divina. Relatos indicam que Nazário liderava o cartel escondido em áreas remotas de Michoacán, protegido por um círculo de lealdade absoluta de seus homens. Seu reaparecimento simbólico reforçou a ideia de que ele era invencível, alimentando sua reputação e consolidando o medo e a obediência entre seus subordinados. A verdade veio à tona em 9 de março de 2014, quando forças federais mexicanas confirmaram a morte de Nazário Moreno em um novo confronto. Desta vez, o governo apresentou provas irrefutáveis, incluindo seu corpo e um teste de DNA que confirmou sua identidade. Durante o confronto, Nazário estava fortemente armado e resistiu à captura, mas foi morto pelas forças de segurança. Esse evento colocou um fim definitivo à sua ressurreição e expôs a fragilidade das alegações do governo em 2010. Várias teorias explicam o motivo por trás do anúncio precipitado de sua morte em 2010. Erro estratégico. As autoridades poderiam ter exagerado a história para apresentar uma vitória na guerra contra o narcotráfico durante o governo Calderón, que estava sob intensa pressão política. Outra teoria sugere que agentes corruptos confirmaram sua morte para proteger Nazário, permitindo que ele continuasse operando em segredo. A história da morte e ressurreição de Nazário Moreno não apenas expõe falhas graves na estratégia de combate ao narcotráfico do governo mexicano, mas também ajudou a reforçar o poder psicológico que ele tinha sobre seus seguidores, mesmo após sua morte final em 2014. O impacto de sua liderança continua a ser sentido, especialmente nos atos brutais e na estrutura pseudo-religiosa dos Cavaleiros Templários. E o mais intrigante é ver que pessoas comuns consideram ele como um real santo, aonde elas oram por ele e até fazem imagem e semelhante à sua figura. Nazário Moreno foi sem dúvida uma das figuras mais enigmáticas e manipuladoras do narcotráfico, e sua ressurreição é um lembrete do caos e das contradições que permeiam a guerra contra as drogas no México.